música, notícia, um respiro no seu dia. Mesa para dois. Estamos de volta com o Mesa para Dois desta quarta-feira, 29 de outubro de 2025. Hoje comigo, Diego Amorim, são 1h38. Muito obrigado pelo carinho da sua companhia. Nós vamos juntos até as 2h da tarde e, conforme prometido, chegou a vez dela, Renata Monerá. Mesa para dois, estilo de vida. Oferecimento Brasília Shopping, o nosso Brasília. Eu acompanho sempre os papos de Renata Monerá, essa resenha boa do dia com a Babi Lins. Hoje vou ter o privilégio de eu comandar essa resenha, Renata. Não tenho nem roupa para isso. Boa tarde, bem-vinda. Boa tarde, Diego. Boa tarde, ouvintes. Eu que não tenho, eu confesso que eu fiquei nervosa, te falei isso, né? Uma coisa é a gente ter uma relação de amigos, estar aqui pelos corredores, ter uma relação no café lá no Brasília. Outra coisa é aqui, né, entre os microfones, né? Outra coisa é aquela plaquinha no ar ali, quando ela acende, né, Renata? Exatamente. Você é uma pessoa que eu admiro demais. Não só como âncora, mas como administrador da rádio. Isso imprime uma responsabilidade maior. Com certeza. Obrigado, Renata. Essa admiração é recíproca. E hoje nós vamos falar de um assunto muito, mas muito interessante e que com certeza vai pegar você, ouvinte da 97.5 FM. Renata vai nos ajudar a aprender com o corpo. A gente escuta isso há tanto tempo, né? Escuta seu corpo, escuta seu corpo. O que isso quer dizer, Renata? Conta pra gente. Na realidade, é uma provocação, né? Eu não tô aqui para ensinar nada, eu quero que todo mundo frite a cabeça comigo. Boa. Né? São todas as minhas noias, paranoias, reflexões. Vou te dizer que é assim que a gente aprende, viu, Renata? Que vocês me deixam aqui nessa minha loucura dividir isso com vocês. Loucura, né? Essa temporada, esse ano, você me permitiu isso, que a gente dividisse em temporadas, e aí a primeira delas foi no início do ano, que a gente falou muito sobre esse processo de amadurecimento. Esse ano eu cinquentei, então eu encarei esse cinquentar como um grande rito de passagem, né, de muitas reflexões, viajei com a amiga, vivenciei coisas novas, e eu estou nesse momento realmente de virar a chave. Eu fiz dele um momento de repensar processos, passos, procedimentos. E essa segunda temporada, eu queria muito falar sobre aprender, que eu estou aqui junto com vocês nesse processo de aprendizado, né? E hoje eu queria trazer uma provocação, que é a gente aprender com o corpo. Um pouquinho antes Fora do Ar, a gente estava falando, né? Quem emagrece, quem engorda. Eu estou num processo de reposição hormonal, isso tem um movimento de engorda, emagrece, como a gente olha para o nosso corpo. Então, entre várias reflexões desse processo de aprendizado meu e que eu estou dividindo com as pessoas, hoje eu queria falar sobre aprender com o corpo, que é muito mais do que a gente vê ali na frente do espelho, né? Eu queria fazer essa colocação que o corpo... a gente sente várias dores no processo de envelhecimento, mas eu também acredito que a gente possa olhar de forma muito generosa com o nosso corpo, porque ele nos ensina muitas coisas também. E se tem alguém que conhece a gente, é o nosso corpo, né, Renata? Exatamente. Né? Eu achei engraçado porque uma amiga minha me falou uma coisa: o corpo vai dando sinais. E eu brinquei com ela, falou assim: sinais em caixa alta. Exato, né? negrito, né? Em negrito, né? Porque a gente está aqui também, não só vivendo, mas a gente também... O carro não para a gente aprender como trocar a roda, né? Então, entre dores e delícias, a gente também vai aprendendo a viver melhor com esse instrumento que Deus nos deu, né? Que é o nosso corpo. Então, obviamente que existe um desgaste normal, ou às vezes até provocado, né? A gente é a soma das nossas escolhas também, muitas vezes, né? De como a gente usa esse equipamento. Mas eu tenho tentado olhar além, obviamente, não vou ser hipócrita de não falar que a gente quer estar sempre bem, mas eu malho todos os dias, eu brinco muito com o meu professor, que eu falo que eu quero ter mobilidade, né, para fazer compra, eu quero viver muito mais. Então,
Eu quero comer bem, mas eu quero ter mobilidade para fazer as coisas. E se vier... Todos os dias você malha, né? de segunda a sexta. Não, é todo dia. Segunda a sexta é todo dia. De segunda a sexta eu malho. E eu fiz uma aquisição boa depois dos meus 50 anos também, que não estou tendo regularidade ainda, mas não vai virar um cabide. Eu comprei uma bicicleta. Opa! Ergométrica, porque não dá tempo de ir para academia, fazer a parte da musculação, ainda poder fazer a parte... fazer o cardio. Não dá tempo. Então, assim, 2 vezes por semana, às vezes uma vez durante a semana e uma vez no final de semana, eu faço uns 40 minutinhos com a bike. Vou te provocar. Faz quanto tempo que você comprou, Renata? Tem 3 meses. Está sendo usada? Tá sendo usada. Boa. E é isso. Depende muito da minha dinâmica do trabalho também, né? Porque eu chego muito tarde, mas eu tento. Eu tô fazendo também uma vez por semana, eu tô fazendo pilates, porque na academia a gente fica muito tensionado, né? Então eu faço pilates só para fazer um relaxamento muscular, um alongamento. Tem sido ótimo, é uma orientação, né, que eu fui ortopedista e a ortopedista passou esse pilates e um RPG, o RPG ainda não comecei. Mas o pilates eu estou fazendo. Então, eu acho que a gente vai prestando atenção. E como eu disse antes, eu acho que a gente tem uma questão com o corpo da gente ser generoso com a gente mesmo. Entender que esse é o sinal do tempo que a gente vive. Né? Eu sei que a gente faz muito esforço para parecer mais jovem do que a gente é. E, às vezes, a gente queima etapas. Às vezes, a gente força o nosso corpo, né? Mas eu acho que a gente precisa ser mais generoso, ter mais bom humor, entender que o corpo, eu tenho pensado muito nisso, apesar de ter uma rotina de atividade física, de, obviamente, adorar comprar looks de academia, tá? Mas eu tentar entender, eu olho para mim e falo, acho que tá bom para 50. Né? Não querer ter 30, não querer ter 40, né? Eu acho que tá bom. Eu acho que é bom eu também poder... Como é bom ter esse sentimento sobre si mesma, né? É né, muito, muito, muito bom. E entender que é isso, assim, que hoje eu posso tomar um vinho, que eu posso me dar o direito de comer uma caixa de chocolate, se eu quiser, mas que no outro dia eu vou comer salada. Eu escutei uma engraçada, a Adriane Galisteu falando uma coisa numa entrevista, que ela tem uma bandeira enorme agora falando sobre menopausa, e eu gosto muito dela, e ela falando uma coisa assim, eu descobri que depois do 40 você tem que correr o dobro e comer um quarto. E é mais ou menos isso. Então, inversamente proporcional. Inversamente proporcional. Então, assim, eu tento malhar mais, mas também tento ter algumas regras, ser um pouco mais regrada. Sim. Mas me permito um monte de coisas. Porque também uso o corpo para me comunicar, porque eu acho que o corpo ele ensina a gente a se comunicar. Uso o corpo para dançar, que eu amo, para me colocar profissionalmente, para me colocar como mãe, amiga. Então, acho que a gente tem que pensar no corpo como esse instrumento de vida, né? Não só como um instrumento de carne, né? Ele é um instrumento que a gente vai usar para se colocar, né? É realmente, de fato, um presente que a gente ganha e a gente tem que tentar usá-lo da melhor forma possível. Então, essa provocação. Tem lá no nosso perfil, tanto da rádio quanto o meu, eu discorro um pouquinho melhor sobre isso, mas tem algumas dicas. Diego. Eu quero. Mas antes disso, 1h46, você que está chegando agora à programação da Nova Brasil, este é o Mesa para Dois, hoje comigo, Diego Amorim. Você que ligou o rádio agora, mas que conversa boa é essa? Eu estou conversando com a Renata Monerac toda semana, a cada 15 dias. A cada 15 dias eu estou aqui. Cada 15 dias está aqui com a gente, com essa coluna de estilo de vida tão bacana, e ela está trazendo para a gente essa reflexão, essa provocação, como ela mesma disse, sobre os sinais do corpo. Né? Independentemente da sua idade, de em que parte da vida, em que vagão você esteja nessa jornada da vida, ouvinte, todos nós precisamos aprender com esse corpo, o corpo que vai dando sinais. Você escreveu algo tão bonito aqui, Renata, você disse, o corpo continua trazendo prazer e surpresa e guarda memórias e escreve a nossa história. Exatamente. Que profundo isso, Renata. Porque eu acho que a gente é o somatório da nossa vida, das nossas escolhas, e escolhas boas e ruins. Jogue a primeira pedra quem nunca gastou um pouco mais do que deveria desse corpo, né? Eu tenho alguns carnavais em Salvador, eu tenho alguns... E isso faz parte, porque isso também conta muito da minha história, né? Eu demorei muito para entender, e isso é um processo de muita reflexão, entender que essa sou eu, né? Porque às vezes a gente se coloca, né? E aí vale uma reflexão maior, dentro do que as pessoas acham, o que a gente tem
de aspiração de perfeição, e é impossível, é inatingível, né? Então, o corpo, ele é o reflexo disso também, é das nossas escolhas, ele traz a nossa história. Tem uma frase que geralmente se diz para os homens, né? E às vezes eu tenho até que corrigir aqui depois a frase, mas é um homem sem barriga é um homem sem história. Já ouviu isso, Renata? Pode ser que para mulher, a gente possa fazer uma história para celulites. Isso. Também para a barriga. Mas, ó, vamos cuidar da barriga, hein? Que essa gordura abdominal pode ser um problema. Saúde, saúde, saúde. E também me chama a atenção porque a gente está falando do corpo, mas cuidar da mente, cuidar do espírito também é cuidar desse corpo, né, Exatamente, Renata? porque ele é o reflexo de tudo. Acho que só quando você consegue fazer destravar essa potência que é de você mexer o seu corpo, é quando você de fato fala, eu quero. E o querer está no seu subconsciente, na vontade, na cabeça, nas escolhas mentais, espirituais, né? Eu acho que é um reflexo de tudo. Eu acho que, de fato, é uma coisa que a gente fala muito e é uma verdade. O nosso corpo é uma engrenagem entre o espírito, o corpo, a alma, o que a gente faz. É claro que, às vezes, nem sempre tem uma dissonância, infelizmente, em algum aspecto, mas eu acho que a gente precisa estar bem, tentar estar bem, né? E hoje a gente tem... É um mundo muito louco, que a gente é acessado de formas muito malucas, a gente sofre muito pelas nossas questões e pelas questões do mundo, mas eu também tento encarar que é um mundo também que a gente tem muitas possibilidades. Porque, diferente também da época dos meus pais, a gente também tem mais acesso à informação, Sim. a gente tem mais possibilidades também de se exercitar em outros lugares. Eu lembro, a minha mãe teve pouca possibilidade. A minha mãe hoje, com quase 70, a minha mãe faz pilates, né? Mas ela não teve essa oportunidade quando ela tinha 30, 40, 50. Hoje, se a gente organizar direitinho, talvez dá para fazer uma coisa 2 vezes por semana. Ou em casa, com essa história da bicicleta, eu coloquei no YouTube, tem um monte de professora de spinning, professor de spinning, eu tô com um monte de aula grátis. Eu tô adorando. Boa. Então, assim, a pandemia até trouxe isso pra gente também, né? A gente também malhar muito em casa. A vida presta, né, Renata? A vida presta. Vamos acreditar nisso, porque se a gente não acreditar, fica mais difícil, pro corpo e pra alma. 1h50, vamos para as dicas sempre valiosas de Renata Monerá. Eu vou falar uma de cada, e aí tem o restante lá. Então, assim, dicas de filme... Lá no Instagram, né? Lá no Depois. Instagram. Tanto no meu perfil, Remunerate, a gente sempre faz em collab, Bacana. aqui com a Nova Brasil. E aí tem um pouquinho mais dessa reflexão e tem mais dicas. Então, dicas de filme... eu trouxe uma bem antiga, não sei se você é dessa época, Diego, que você é mais novo que eu. Você assistiu um filme chamado Cocoon? Não, é um filme Renato, super antigo. Eu tô vendo Ele ele é de 85, eu vou precisar confessar que nesse ano eu estava nascendo. olha, você é Renata 10 anos Monerá. mais novo que eu. Eu quarentei, Eu 50. Então, esse filme é uma história de vários velhinhos que estão num asilo, numa casa de repouso, e eles descobrem... Aí tem uma história que eles descobrem um elixir da juventude e tal. E é super antigo, e eles ficam jovens de novo. E aí é muito... eu não sei, eu tenho que assistir de novo, porque eu não sei se ele envelheceu bem, hein, gente? Vocês me digam lá no... Não sei nem qual streaming que ele está passando, mas eu lembrei tanto disso, dessa vontade, porque eles ficam tão felizes e animados com a possibilidade de rejuvenescer, que isso e tem a ver com o corpo, né? Que muitos deles já estão acamados, cadeirados, e isso me lembrou muito eles. Muito legal. E aí... Cocoon. É bem antigo, ele é de 85, olha, eu tinha 10, você estava nascendo. Mas eu acho que vale. Quem gosta de... Eu gosto bastante de filmes antigos, então, se você tiver aí no seu radar, Maravilha. assiste, porque eu acho muito legal. Podcast. Podcast. Tem um podcast que eu estou muito apaixonada, que chama Tantos Tempos. Ele é conduzido pela Candice Pome, e ela sempre traz 2 entrevistados incríveis de diversas áreas, mais de 50 anos, para falar sobre temas relacionados a esse momento. Então, ela já trouxe Gustavo Cerbasi com a Cris Paz, já trouxe Armir Klink com... Enfim, as duplas são sempre incríveis e permeiam assuntos emocionais, carreira
e muito do corpo. Então tá lá no Spotify, vale muito a pena assistir. Todos os episódios são incríveis. Maravilha. E dicas de livro, eu já dei numa temporada passada uma dica do Outlive. Ah, esse eu já li, hein? Que é muito legal também. Maravilhoso esse livro. Muito legal. Eu vou até agora nas férias, como eu vou marcando os livros, eu vou até dar uma olhada nele de novo. Mas eu conversando com uma amiga que sobre o tema de hoje, ela me indicou, eu estou muito afim de ler essa autora chamada Andréa Pachá. Não sei se você já leu alguma coisa. Ela é uma jurista brasileira e ela tem vários livros legais. E ela lançou um livro chamado Velhos São os Outros, em que ela usa de todo esse arcabouço aí jurídico, e ela fala sobre temas relacionados à velhice, mas que permeiam a autonomia das pessoas, heranças, enfim, e trazendo sempre um olhar muito otimista, esperançoso, mas muito real sobre isso. E aí eu queria até fazer um adendo, por que eu quis colocar a Andréa Pachá, que eu estou muito afim de ler essa autora, porque hoje é o Dia Nacional do Livro. Ah, né? olha Então, só eu que acho que a gente bacana. queria dar um vivo aí para a literatura, Claro. para as escritoras e escritores brasileiros, né? E aí eu achei que era importante trazer a Andréa Pachá. E queria fechar com a dica do Brasília, Por favor. que é uma dica que não, ela é atemporal e ela vale para todas as idades. Então, sem ser esse domingo, no próximo, no dia 9, o Brasília recebe o Papai Noel. É a chegada do Papai Noel no Brasília Shopping. Esse ano, eu sou super suspeita. Olha, eu faço Natal em shopping há quase 30 anos e eu me emociono todos os anos. Mas esse a gente traz um tema chamado A Vila dos Ursos Guardiões do Natal. Ela é uma experiência sensorial. A gente vai ter luz, a gente vai ter cheiro, a gente vai ter... E esses ursos trazem o Papai Noel e a lembrança do quanto o Natal está nos corações da gente, independente da nossa idade. Então, eu achei que essa dica valia, mesmo com uma semana para frente, com quase 10 dias para frente, para falar que vocês estão todos convidados a irem lá receber o Papai Noel. Dia 9 de novembro, domingo, A partir das 14 a horas. partir das 2 horas da tarde, então, no Exatamente. Brasília Shopping. São todos convidados. Acho que vai ser lindo. Vai ser uma experiência ótima. Renata Monerá, muito obrigado por essa reflexão, por essa provocação. Certamente a nossa audiência pincelou algo do que tomara. foi dito aqui para a gente ser humano melhor. Para a gente ser humano melhor, precisa ter um corpo funcionando, Exatamente. né, Melhor para a gente e melhor para os outros, porque a gente vive em sociedade, a gente precisa contribuir para a sociedade também, né, gente? É isso. Daqui a 15 dias você volta com Bárbara Lins aqui. Volta. Ou com você. Vamos ver. Ah, maravilha. Estarei Agora eu aqui de perdi toda o medo. forma. Até lá, um beijo. Até lá. Rê. Beijo. 1h56. Mesa para dois, estilo de vida. Oferecimento Brasília Shopping, o nosso Brasília. Um respiro no seu dia. Mesa para dois. 1h56, a gente está caminhando para o fim da edição de hoje do Mesa para Dois Brasília. Comigo, Diego Amorim, nesta quarta-feira, 29 de outubro de 2025.